Só sei que nada sei. E o fato de saber disso me coloca em vantagem sobre aqueles que sabem alguma coisa. Lembrou do filósofo? Mas não é dele que a gente vai falar nesse documentário. O assunto aqui é o Sócrates brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira. Esse é um dos maiores ídolos da história do futebol. Sócrates marcou época, de opinião forte e caráter revolucionário, o craque fez história. O Magrão é uma figura polêmica. E o Sócrates era um democrata, porque ele era um grande médico também. O Magrão era brilhante. Ele era um gênio, mas era uma figuraça. Ele não se achava tão importante. O Magrão não tinha isso. Ele sabia que ele era um craque, diferenciado pra caramba. Fora das quatro linhas, ele não gostava de falar sobre futebol. O Magrão gostava de falar de teatro, o Magrão gostava de falar de cinema, música. Ele é apaixonado por música. Ele fez várias músicas com o Bueno, com o Dedé Cruz, com o Toquinho. Ele fez música pra caramba. Corinthians do meu coração, tu és religião de janeiro a janeiro. Ser corintiano é ir além de ser ou não ser o primeiro. Sempre o primeiro, né? Ser corintiano é ser também um pouco mais brasileiro. Tens a tradição de um clube tantas vezes campeão. O Sócrates era um amigo muito especial. O Magrão ele vivia em função da amizade. Ele tinha uma coisa tão bonita, por exemplo, o Magrão, você chegava assim, apresentava... Eu tinha um amigo meu de 30 anos, mas que não conhecia o Magrão. Se apresentava ele para o Magrão já virava amigo dele de 30 anos. O Magrão ele não tinha demagogia nenhuma, mas ele era muito tímido. É uma coisa... O pessoal fala que o Raí é tímido porque não conheceu o Magrão. Agora era uma timidez total. Mesmo sendo ídolo, o doutor não esquecia das raízes. Ele era um homem humilde que gostava de estar em contato com o povo. Às vezes a gente chegava num restaurante chique, alguém convidava, não, vamos gravar em tal restaurante. Ele chegava, a primeira coisa que ele falava, cadê o cozinheiro? Ele ia lá. Eu falei, pô, Magrão, ele falou, não, cara, compadre, eu só sou o que eu sou graças ao povo. Eu não sou o que eu sou graças a político. Ele tinha uma coisa com o povo e uma ligação direta, olho no olho. Quer dizer, o Magrão não tinha frescura nenhuma, sabe? As pessoas adoravam ele. Sócrates se formou em medicina pela USP de Ribeirão Preto em 1977. Apesar de não ter exercido a profissão, estava sempre disposto a ajudar. Nós fomos pro Pantanal junto, ficamos lá no meio de barco, onça, jacaré, e ele tratou uma mulher lá que não andava há anos. Quer dizer, eu vi coisas assim, e ele sempre ligado ao povão. Eu tive agora numa inauguração de um posto de saúde lá em São Paulo, de Itaquera, os caras, chama Sócrates, doutor Sócrates e tal. Eu fui lá agora, o ano passado, final do ano passado, agosto do ano passado, uma coisa de maluco. O povão lá de Itaquera, apaixonado por ele, a torcida corintiana. Sócrates foi também líder da democracia corintiana, um movimento criado dentro do clube que incentivava a participação de todos os jogadores por meio de votação, influenciando assim as decisões internas da instituição. E o Magrão tinha uma posição muito forte, e essa posição é o que levou à democracia corintiana. E a democracia corintiana foi uma coisa tão forte, porque os próprios partidos de esquerda, na época, começaram a utilizar a democracia corintiana para convocar direta já. Caso a emenda Dante de Oliveira passe na Câmara dos Deputados e no Senado, eu não vou embora do meu país! Era talento, genial. E era uma coisa assim, ele tinha uma facilidade. E estranhamente, porque ele era aquele negócio, aquele cara comprido com aquele pezinho daquele tamanhozinho. E ele fazia umas coisas com bola depois de velho. Ele inventou lá aquele negócio do calcanhar, porque ele falou, pô, fui jogar lá, magro pra caramba. Fui jogar em São Paulo, me deram uma preparação física, fazia exercício pra cacete, mas ele fumava, bebia. Aí falou, porra, aí você ia driblar, pegava um cara lá, um Luiz Pereira. Você driblava o cara, levantava a cabeça, o cara tava na tua frente, sem suar. Eu nunca vou ganhar desses caras, pô. Então eu vou calcanhar, né? E ele falava uma coisa que eu acho legal pra caramba. Ele falou assim, quem tem que correr no futebol é a bola, não é o jogador. Então ele ficava na sombra. E o pai dele ia nos jogos e ficava gritando, sai da sombra, 8! Sai da sombra, 8! E os caras queriam bater no pai dele. A torcida, um dia foram em cima do pai dele, os caras correram, não, é o pai dele, pô. Eles queriam bater no cara, pô, tava vaiando o Sócrates, sabe? Era o pai dele. Porque ele tinha essa mania mesmo, porque ele tem que correr a bola, ficar correndo. Não tem nada, calcanhar era a mesma coisa, o cara vem nele e vai ficar driblando o cara pra quê? O cara tem um puta preparo físico, eu não tenho. Aí foi criando essas jogadas de gênio, né?
Com a camisa do Corinthians, Sócrates marcou 172 gols em 297 partidas. No dia 26 de agosto de 1978, Magrão entrava em campo pela primeira vez com o manto do alvinegro. Sob os olhares de mais de 45 mil torcedores presentes no Pacaembu, Sócrates marcava seu primeiro gol com a camisa corintiana. Magrão não era só um cara ligado ao Corinthians. Ele era corintiano? Sim, lógico. Ele falava assim, o único time, todo time tem uma torcida. No Corinthians é o contrário, a torcida tem um time. Em 1982, Sócrates foi convocado para disputar a primeira Copa do Mundo da carreira e com a responsabilidade de ser capitão da seleção canarinho. Já na Copa de 1986, disputada no México, Magrão perdeu o pênalti contra a França. Ele, inclusive, a vida dele nunca tinha perdido um pênalti. Aí perdeu. O Zico perdeu também antes, no meio do jogo. Mas para ele, a relação era jogo. Era um jogo de futebol. Sócrates marcou a história da seleção. Foram 8 anos com a camisa verde e amarela, de 1979 a 1986. Foram 25 gols e 63 atuações pela equipe nacional que jamais serão esquecidas. Magrão foi gênio dentro e fora dos gramados. Ele morreu no dia 4 de dezembro de 2011 e desde então, para os amantes do futebol, ficou a saudade. O mundo queria encontrar com ele, né? Desde sei lá, qualquer cara queria conversar com ele, qualquer presidente de república, qualquer cara que vinha no Brasil queria conhecê-lo. E ele era muito solícito, ele estava lá, não tinha frescura, não tinha nada.